No programa anterior estivemos na Madeira, no Jardim Tropical Monte Palace, onde conhecemos os segredos tão bem guardados da natureza e também da história desta ilha incrível. E ainda fomos até ao ponto mais alto de todo o arquipélago. Mas ainda assim, não ficámos só por aí. E no programa de hoje, continuamos na Ilha da Madeira. Desta vez, vamos conhecer uma vegetação indígena com características únicas no mundo, a Floresta Laurisilva. E ainda no Parque Florestal das Queimadas, vamos conhecer a antiga Casa da Presidência. Ficou curioso? Continue connosco. Entre as nuvens do Atlântico com serras altas, a atmosfera nesta ilha é única. Pois a vida não pertence apenas ao ser humano, mas também é compartilhada pela natureza que floresce entre as povoações. É na Ilha da Madeira que pode encontrar a vegetação laurisilva, indígena e com características únicas no mundo. E é mesmo por lá que nós andamos. A Ilha da Madeira também é bastante conhecida pela sua natureza. Tem uma floresta que é única no mundo, a Floresta Laurisilva. Nós hoje vamos entrar nesta floresta, estamos assim às portas, vamos fazer o percurso Pico das Pedras até as Queimadas. Vamos lá! Com uma distância de 2,5 km, uma altitude máxima de 1269 metros e mínima de 873 metros, este percurso leva-nos a entrar num refúgio intocado pela passagem dos séculos. Luísa, mas afinal o que é que torna esta Floresta Laurisilva única? Pois é uma boa pergunta. Aliás, é a pergunta, porque realmente esta floresta é única. Já existia na Europa Ocidental, na era terciária, mas mais tarde as invasões glaciares destruíram praticamente esta vegetação, praticamente toda na Europa. E hoje em dia ela só existe na Macaronésia, que é uma palavra grega que significa as Ilhas Afortunadas. São afortunadas porque ainda a têm, e estas ilhas afortunadas são Cabo Verde, Açores, Canárias e Madeira, mas principalmente aqui na Madeira e nas Canárias, principalmente em La Gomera, porque são ilhas montanhosas, porque o homem não tem assim acesso fácil e tem muitas partes isoladas onde esta vegetação ainda se sente muito bem e cresce lindamente, e é uma vegetação bastante importante a vários níveis, mas o mais importante, eu quando penso na vegetação laurisilva, eu penso na água, porque ela é responsável por 60% da água que existe na Madeira, até porque na Madeira não há muita chuva e a ilha é rica em água, com muitas fontes, muita água mesmo, e é tudo graças à vegetação laurisilva. Nós chamamos esta vegetação a vegetação da água. Nós na Madeira dizemos até que a Madeira é o milagre da água, porque não chove muito e, no entanto, a ilha é verde e há muita água, como estava a dizer, e é tudo mais graças à vegetação laurisilva, porque as montanhas na Madeira estão no interior da ilha, o vento do norte vem, sobe, condensa, faz o nevoeiro, faz as nuvens e está lá esta vegetação que absorve toda esta água. É espetacular.
E que tipo de plantas, árvores é que podemos encontrar aqui nesta floresta? A maior parte das árvores que fazem parte da floresta Laurisilva são da família Lauriaceae. Por isso é que chamamos floresta Laurisilva. É uma palavra latina, Lauri porque são as árvores das Lauriáceas, e silva que significa floresta. É uma palavra latina que significa floresta. E animais? Há por aqui animais? Animais. Na vegetação Laurisilva temos um pássaro, é a pomba, nós chamamos o pombo turcais, e é um pombo que só se alimenta dos frutos da vegetação Laurisilva, e ele tem um papel muito importante na propagação desta mesma floresta. Mas no geral, na Madeira, na floresta, nós não temos animais enormes. Temos o único animal selvagem da Madeira é o coelho, embora há quem diga que ainda há gatos selvagens, mas pronto, hoje são os biólogos que o dizem, mas eu pessoalmente nunca encontrei, graças a Deus. Mas na floresta podemos caminhar à vontade, que não vamos encontrar o lobo mau, não vamos encontrar animais, só pássaros e no máximo um coelho. No máximo um coelho, que pode nos assustar, mas sim, é uma maravilha estar aqui na Laurisilva, porque é uma raridade e pertence à Unesco desde 1999, e ainda temos 15 mil hectares de vegetação Laurisilva, que é o mesmo que dizer 20% da Ilha da Madeira ainda está coberta da vegetação Laurisilva, e assim há de continuar, porque 2/3 da Madeira é protegido, e onde ela está não podemos nem construir, nem danificar, por isso vamos continuar com ela. A vegetação Laurisilva é um grande tesouro aqui na Ilha da Madeira, que é uma ilha afortunada. Sendo considerada uma relíquia da época terciária, esta vegetação já existia a quando da chegada dos navegadores portugueses à ilha. Aqui existe um arbusto, o Veira da Serra, que também tem em Portugal continental, mas há uma diferença. Qual é esta diferença? É essencialmente no tamanho. Os europeus ficam espantados quando eu mostro este arbusto aqui na Madeira, porque é realmente enorme, podem ver. Na Europa tem apenas alguns centímetros de altura, aqui é um arbusto, e nós chamamos a Veira da Serra, que lá no continente chamam mirtilo, e dá um fruto que parece uma uva, daí o nome Veira da Serra, e com o qual fazemos ainda hoje em dia um doce maravilhoso. Fazemos também tartes e licor. Os frutos são tão grandes quanto na Europa, só que a planta é a nossa variedade, é muito mais alta. Portanto, aqui se calhar precisávamos de um escadote para chegar até ao fruto. Sim, nos outros países apanham estes frutos de joelhos, aqui é preciso um escadote. E eu estou aqui a ver um fruto. Nós temos os frutos em setembro e as pessoas em setembro vêm, as famílias, as crianças adoram também, vêm apanhar os frutos para fazerem doce, que é uma delícia. Estava a ver aqui um fruto. Aqui, não é? A ver. Ui. Ai, conseguimos sem fruto. Olha, aqui parece que está um fruto. Não é? Pronto. Venham em setembro. Você que só chegou agora, estamos na Ilha da Madeira, a explorar a sua vegetação indígena e com características únicas no mundo, a Floresta Laurisilva. Fique connosco e descubra mais o que há por aqui e qual a sua importância para a ilha.
ilha faz parte da Macaronésia, junto com os arquipélagos da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, sendo os únicos a preservar a vegetação laurisilva. Há 20 milhões de anos, esta floresta era comum na região da atual bacia do Mediterrâneo, mas desapareceu devido a mudanças climáticas. Atualmente, a floresta úmida subtropical ocupa uma parte significativa do território da Madeira. Após esta caminhada de 2,5 km pelo Pico das Pedras, chegámos às Queimadas. O que é isto? Queimadas, o que é que podemos encontrar aqui, Ana Luísa? Olha, Queimadas é um sítio bastante bonito porque é um parque florestal e os madeirenses gostam muito de cá vir, principalmente no verão, fazem piqueniques, as crianças adoram porque ali um pouco mais para cima tem uma área para piqueniques e é muito, muito agradável. E depois aqui também tem muitos pássaros, tem vegetação endémica. E na primavera também é muito bonito porque temos aqui os rododendros em flor, para além da vegetação laurisilva, que é aquela vegetação magnífica que já tivemos a oportunidade de ver ao longo do percurso Pico das Pedras Queimadas e vale a pena, é um sítio. E estas casas? Estas casas são casas também típicas da Ilha da Madeira, já estão aqui há alguns anos, foram restauradas, claro, e os madeirenses também gostavam muito de vir aqui passar o fim de ano. Hoje em dia uma delas é um bar e outra é uma casa-museu, que nos mostra como eram as casas aqui na Madeira, assim pelo campo, mas são muito agradáveis. E dá para visitar? Dá para visitar. Então vamos tentar. Estamos dentro da Casa Museu das Queimadas, que na verdade era a antiga residência da presidência, não é? Nos anos 40? Sim, a casa data dos anos 40 e depois, após o 25 de Abril, foi então a casa oficial da residência presidencial e é magnífico ficar aqui, passar aqui um fim de semana, porque estamos a meio da floresta laurisilva uma vez mais. E, aliás, por falar nisso, esta casa foi construída com madeira desta vegetação, principalmente do til, til é o nome da árvore em português, mas o verdadeiro nome é Ocotia fuentens. A fuentens até é o nome latino que significa que cheira mal, porque realmente esta madeira cheira um pouco mal, mas tínhamos que, ao cortá-la, depois tínhamos que pô-la ao ar livre para arejar, mas é uma madeira resistente, bonita, é escura, é quase como o ébano e foi muito utilizada para construir casas e também móveis. Aliás, permite a Madeira, não é por acaso que a Ilha da Madeira se chama Madeira, porque a ilha, quando foi descoberta em 1419, a ilha estava coberta de árvores, principalmente árvores da vegetação laurisilva. 60% da Ilha da Madeira estava coberta de laurisilva, só que estas árvores, nesta altura, eram centenárias, eram enormes, troncos enormes, e claro, um ano mais tarde, em 1420, os primeiros habitantes chegaram, e claro, tinham que ter espaço para a agricultura e para as suas casas. Cortaram as árvores e com as árvores construíram as suas casas, e muitas das casas, muita da madeira foi exportada para Portugal continental, porque Portugal precisava de madeira nesta altura, é o início do século XV, era já o momento das descobertas marítimas portuguesas e precisávamos de madeira para construir as caravelas. Por isso, a madeira foi a primeira atividade económica da ilha. Por isso, daí o nome Ilha da Madeira, foi graças a esta atividade económica. Cada detalhe nesta casa conta a sua história.
seja os detalhes com a madeira da árvore til que se encontra nesta floresta laurisilva, ou até mesmo a história que está por detrás de um palanquim, que também se encontra nesta casa. E, Ana Luísa, eu vi ali também um meio de transporte Sim. interessante. Sim, é o palanquim. Como a ilha é muito acidentada, 90% desta ilha está a 500 metros de altitude, por isso é muito, muito acidentada, e o madeirense teve que se adaptar a este relevo tão acidentado e construir os seus próprios meios de transporte. Ainda há um que existe, que é os famosos carrinhos de cestos, que hoje em dia é uma atração turística, mas o palanquim, assim como a rede, já não existe, porque hoje em dia já temos estradas por toda a ilha, já não há hoje em dia uma povoação que esteja isolada. Aliás, a última povoação que deixou de estar isolada foi em 2000. Já há estradas por todos os lados, não se justifica este transporte, aliás, porque não é nada fácil este transporte, porque necessitamos de duas pessoas, eram homens, que são fisicamente mais fortes, e que transportavam as pessoas. Quem eram essas pessoas? Era o senhor padre, o senhor professor, ou a senhora professora, eram as pessoas mais ricas, mais importantes da sociedade, e também as pessoas que estavam doentes, porque senão era tudo mesmo feito a pé. Os percursos, as distâncias eram... o madeirense fazia tudo a pé. E as pessoas então com mais dinheiro tinham estes meios de transporte. O palanquim em rede era mais para as senhoras, que é claro que o palanquim é feito de madeira, uma vez mais a madeira da estação Laurisilva, e de ferro. Depois cobríamos com almofadas, com tecidos ricos, e tinha até a forma de tapar a pessoa que estava a ser transportada. E a rede toda ela era de tecido. Mas são boas recordações do passado. Conseguimos ver aqui ao vivo, para além de ver em muitas fotografias do antigamente, como é que este meio de transporte era utilizado. Sim, sim. E podem encontrá-lo, tem ali, não é? Sim, nos nossos museus têm ainda estes meios de transporte expostos para nos ensinar como era o passado aqui na Madeira. Então, se quiser também ver um bocadinho deste passado, pode vir aqui até a Casa Museu das Queimadas, visitar esta casa da antiga presidência. Esta casa do Parque Florestal das Queimadas hoje em dia tornou-se a Casa Museu das Tradições Madeirenses. Uma casa do século passado que está rigorosamente decorada tal como se encontrava no século passado e mostra aos visitantes o modo de viver dos antepassados desta ilha. Segue o canal Cidades de Portugal no YouTube, subscreva e não perca nenhum programa. O percurso Pico das Pedras que fizemos hoje é um dos exemplos de mais de 100 percursos pedestres que existem nesta ilha. Estas caminhadas são uma experiência inesquecível e revigorante. Outra coisa que podemos encontrar nestes passeios são as levadas que levam a água até a casa dos madeirenses e também para toda a agricultura de toda a ilha. E qual é a grande importância destas levadas, que vocês têm bastantes aqui, principalmente nas serras aqui da ilha? Olha, é uma importância enorme, quase que não há palavras, porque para já estamos a falar de água, e a água é a vida. E estas levadas, eu costumo dizer que é como as veias que transportam o sangue, ou seja, as levadas transportam a água, como tu disseste muito bem, até às nossas casas e até aos terraços agrícolas. Quando nós abrimos a torneira na nossa água, nós não fazemos a ideia desta viagem que a água faz, o percurso enorme, quilómetros e quilómetros. Temos cerca de 200 levadas, que todas juntas são 3.100 quilómetros de levadas.
Para que tenham uma ideia, nós temos 700 km de estradas e 3.100 km de levadas, são 4 vezes mais canais de irrigação do que as estradas. E estas levadas foram construídas assim, quase logo que quando os primeiros povoadores chegaram à Madeira, porque eles aperceberam que esta ilha tinha tudo para ser um paraíso agrícola, tinha um clima fenomenal, tinha um solo bastante fértil, mas que a costa sul era um pouco seca, então tinha que construir forma de trazer a água das fontes até ao sul. Porque depois começamos a introduzir o trigo, a cana-de-açúcar e era preciso muita água. E desde então que nós construímos estas levadas, estes canais. E levada, tal como o nome indica, leva a água até ao destino que nós queremos. E ao longo das levadas nós construímos estes caminhos. A princípio construímos os caminhos para os levadeiros, que são os senhores que estão encarregues de dar a água aos diferentes agricultores. Os agricultores sabem com antecedência a que horas eles têm a água para irrigar as culturas. Está tudo muito bem organizado, há 600 anos que é feito desta forma. E depois os habitantes também começaram a usar estes caminhos para se deslocarem de uma povoação a outra e hoje em dia são atrações turísticas, porque se tu quiseres conhecer as partes mais bonitas da Madeira tens mesmo que caminhar a pé e é magnífico, é magnífico. O interior da ilha, onde nós temos as altas montanhas contrastando com os vales profundos, uma vegetação luxuriante, muitas cascatas. Esta ilha é, graças a Deus, muito rica em água e está muito bem aproveitada, muito bem aproveitada. Há canais de irrigação, há levadas em sítios que nós diríamos que era impossível construir, mas era uma necessidade que nós tínhamos e ainda hoje necessitamos das levadas e ainda hoje, quando estas levadas são reparadas, os homens arriscam-se muito, porque realmente há sítios muito íngremes, mas era um must, tinha que ser. E nós agora fizemos toda a documentação necessária para que as levadas façam parte da Unesco, porque as levadas estão ligadas à nossa cultura, ao nosso património. As levadas é a água, com elas também fazemos energia elétrica. Temos algumas centrais elétricas com a água, hidroelétricas, e também as levadas são passeios e, claro, é muito importante as levadas. A água contribui para a identidade única e a prosperidade da região. Próximo programa Cidades de Portugal, vamos até Macedo de Cavaleiros, uma cidade transmontana com 3 selos da Unesco. Já conhece a sua história? E Geoparque Terras de Cavaleiros, já ouviu falar? Não perca no seu programa Cidades de Portugal.